Ele, Jonas Maia, continua por aqui. Já já eu aciono a Clarissa, porque ele vai trazer mais informações sobre como que se dava essa questão do pagamento de propina ao ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. E é interessante essa sua apuração, né, Eli? Porque a gente fala em propinas, isso sempre tem um peso muito grande, mas poderia ser ainda maior. Os planos não se concretizaram, é isso? E justamente porque o Daniel Porcaro, ex-banqueiro do Master, descobriu que estava sendo investigado. Olha que ponto importante, né, Isabel? Em todo esse contexto, em todos esses braços aí da investigação da Polícia Federal em relação a essas fraudes, a essas promessas de pagamento de propina do Porcaro para o Paulo Henrique Costa, mas também há um ponto importante, um trecho importante entre as conversas dos dois que estão em posse da Polícia Federal e foram divulgadas, publicizadas hoje na decisão do ministro André Mendonça, de que, apesar da promessa e da negociação até mesmo da cobrança do Paulo Henrique Costa, dizendo que estava fazendo a parte dele, cobrando o pagamento desses apartamentos de luxo em São Paulo e aqui em Brasília também, há nessa decisão do ministro André Mendonça um detalhe que diz que, apesar de estar avançada tudo isso, essa negociação, o pagamento não foi feito. E explica por quê. Vamos detalhar agora na página 4, para quem está assistindo a gente também, como é que se deu essa negociação e essa negativa e paralisação. Diz o seguinte, o ministro, no ponto... A autoridade policial anota que o pagamento total dos valores acordados entre o Daniel Porcaro e o Paulo Henrique Costa somente não se concretizou porque o Daniel Porcaro teve ciência da instauração de um procedimento investigatório sigiloso para apurar exatamente o pagamento de propina a Paulo Henrique por meio de aquisição de repasses de imóveis. É a primeira vez, inclusive, que a PF usa essa palavra propina nessa decisão de 32 páginas. E aí, segundo o próprio ministro, também aponta outro caso. De acordo com a PF, esse procedimento investigativo em questão foi autuado pelo MPF, Ministério Público, no dia 30 de abril do ano passado. E logo em seguida, 10 dias depois, o Daniel Porcaro determinou, dizendo para o Daniel Monteiro, o advogado que também foi preso hoje, que, abre aspas, travasse tudo e que não realizasse mais nenhum pagamento e nem prosseguisse com a formalização registral das transações então acordadas com o Paulo Henrique. E aí há novas informações também nessa decisão que trazem que o Daniel Porcaro teve ciência em relação a essa investigação aberta contra ele por meio do Luiz Felipe Mourão. Não pode se esquecer também, o sicário, que era o braço direito dele naquela milícia armada apontada pela PF e que tinha informações privilegiadas dentro da PF, dentro do MPF, em sistemas da Interpol e também do FBI, segundo uma decisão da última fase, da terceira fase também, e repassava para o Daniel Porcaro o que estavam falando, o que estavam investigando e apurando contra ele. Então, um ponto leva ao outro e por isso esse avanço na investigação para a quarta fase. Houve essa negociação para pagamento de propina por meio de apartamentos de luxo, com 6 apartamentos, um total de 150 milhões de reais, mas houve esse, abre aspas, travar tudo, uma determinação do Porcaro para o Daniel Monteiro, advogado, que era o organizador de todo esse esquema imobiliário, segundo a Polícia Federal, porque havia uma investigação aberta para apurar justamente um pagamento de propina. Então, por conta disso, para tentar já se resguardar, ele disse que não pagaria mais o que foi negociado com o Paulo Henrique Costa. E é um ponto importante porque também tem ali um conluio entre os dois, que a PF traz nessas conversas, nesses diálogos, de que o Paulo Henrique Costa cobra o Daniel Porcaro e diz o seguinte, a minha parte eu estou fazendo. Então, é outro ponto importante, né, Isabel?